Bom, então tá aqui em tela para vocês aí. Ver se já apareceu. É, a função modular, né? Como eu falei para vocês, a gente vai estar vendo a função modular. Antes da gente entrar no contexto de função, é, deixa eu só ver aqui. Antes da gente entrar, no caso, no contexto aí da função modular, a gente vai estar entendendo um pouco sobre módulo, né? O que que vem a ser módulo. Bom, então a definição de módulo está aqui, né? Trouxe aqui para vocês. Só. É, módulo, no caso aí, é ou conhecido também como valor absoluto de um número real x indicado por, aí fica esses dois tracinhos, né? Ali tem um módulo, que chamamos de módulo. É definido como aí o módulo de um determinado valor real é igual a x, se x for igual ou maior do que zero, e menos x, se x for menor do que zero. É, bom, então, os exemplos do módulo, temos aqui esses exemplos aí, que módulo de 4 igual a 4 positivo, igual o módulo de 0,25, o mesmo aqui, né? Valor positivo. O que vai mudar aqui é a questão do módulo é quando esse valor aí de x ele for, no caso, negativo. Que aí quando a gente ter um valor de x negativo, o módulo desse determinado valor, ele passa a ser positivo, né? É, então, módulo é isso. A gente entender que essa questão aí do valor, quando ele vem essa questão simbólica aí, né? Dentro desses, entre o módulo, esses dois tracinhos, né? É, a gente considera um valor aí positivo, certo? Então, é, não existe valor negativo quando a gente está calculando o módulo, tá? A gente considera sempre um valor positivo. É, e aí, ele traga aqui para a gente as situações aí, né? É, aqui, nesses exemplos aqui, né? Letra A, por exemplo, aqui, ele trouxe aqui, ó, menos raiz de 17, no caso, o valor desse módulo, né? O módulo de menos 17 é a raiz de 17, que é a distância, né? A distância associada do menos 17 é a origem. Então, podemos associar, né? Quando a gente está calculando essa questão de módulo, imagina que seja a distância em um plano cartesiano, como foi dado aqui uma linha reta, né? Que a gente tem, digamos, do ponto de origem ao zero, né? Se a gente for pegar aqui esse ponto zero, qual vai ser essa distância até a raiz de menos 17? Vai ser um valor positivo, né? Porque não existe valor negativo, não existe menos 10 metros. É, tal distância daqui até determinado ponto valor negativo. Então, sempre valor positivo. É, então, a parte inicial que para a gente entrar na função modular é a gente entender essa questão, né? Aí ele traga aqui até as situações aqui, o exercício aqui resolvido, que é para determinar aqui possíveis valores, né? Para x. Está aqui nessa, nesse quadro aqui. Por exemplo, o módulo de x igual a 7. Ok. Letra B. Módulo de x igual a zero. Ok. Módulo de x é módulo de x igual a menos 3. Vamos ver então a resolução, né? Bom, a resolução aí no caso de x na letra A
quando, no caso, aí, o valor de x igual a 7, né? Então, a resolução disso vai ficar, então, x igual a 7 ou x igual a menos 7. No caso aí, a gente sabe que também, no caso, o módulo, a gente considera um valor positivo. Mas, existe, no caso aí, os valores também, porque ele é negativo, né? Existe uns valores de uma função quando é, para os valores de x, no caso, os negativos. Podemos verificar que o módulo de 7 é igual a 7 e o módulo de menos 7 é igual a 7. Bom, então aqui é o que a gente precisa diferenciar que o valor, no caso aqui, de módulo de 7, não existe, no caso, o menos 7 negativo, né? O módulo de menos 7 é 7 positivo. Só que assim, no caso aqui, vocês podem perguntar, mas professor, por que que esse módulo de x tem esse valor aqui, ó, x igual a menos 7? Depois no quadro eu vou definir melhor isso para vocês, mas assim, vocês precisam entender que esse x aqui, ó, é o plano cartesiano, tá? Imagina que quando eu for atribuir ali no plano cartesiano, eu preciso ter esse conhecimento que o eixo cartesiano tem os valores de x negativo. O que eu não vou ter aqui para a função modular vai ser aí os valores de y negativo, porque quando a gente fala função, função são os valores de y. Tá? Então, o módulo seria ali, no caso dos valores negativos de y, é que a gente vai converter ele a positivo. Tá? A gente não terá valor aí da função negativa. Mas os valores de x, sim, né? Eu posso atribuir aí, uma vez que o plano cartesiano, a gente, para calcular, para fazer a representação gráfica, tudo isso a gente tem os valores de x negativo. Continuando aí, aqui sim, a gente entra aqui na questão da função modular, né? Então, sim, chama-se função modular a função dos números reais, tal que deixa eu ver aqui, parece que retornou aqui, né? Porque acho que a internet tá caindo. Vocês estão conseguindo ouvir aí? Pelo menos aqui em casa parece que tá. Aqui também tá Tá ouvindo, funcionando. né? Pronto. É porque aqui, como eu estou acompanhando aqui também do celular, não sei se ficou oscilando, acabou caindo aqui. Mas, bom, que a gente continua aqui. Bom, então vamos lá. Eu parei aqui na questão dos valores aqui dos módulos, né? Então, aqui, iniciando na função modular, a gente vai ter, no caso aqui, foi colocado aqui o exemplo, né, da função, no caso, módulo de x. Módulo de x, então vamos ter os valores aí, x positivo, é, é, para, no caso, x igual ou maior do que zero, né, que são os valores positivos, e menos x se os valores de x for menor do que zero, tá? Só ressaltando aí que a gente tem os valores de módulo, no caso, para isso, né? Ou seja, os valores de y sempre valores positivos. E aí ele traga aqui alguns exemplos aqui, né, de funções aí modular, tá? Aí a gente vai estar vendo essa aplicação aí e fazendo o estudo aí do gráfico. Aqui, o estudo, né, iniciando aqui o estudo do gráfico, a gente vai ter a função, no
caso aí, módulo de x. Aí sim, aqui agora a gente já vai estar, no caso, resolvendo esse exemplo aqui no quadro. Então, eu vou até interromper aqui a apresentação. E aí, agora a gente vai aqui para fazendo essa resolução aqui no quadro, certo? Aí vocês, surgiu dúvida, pessoal, pergunta, viu? Pode estar interrompendo, às vezes deixa no chat que eu estou acompanhando também. Ou pergunta mesmo, interrompe, professor, por que que isso deu determinado valor? Então, tem que perguntar porque a gente está aqui do outro lado aqui, a gente não consegue ver o rostinho de vocês, aquela carinha que faz quando não entende nada, né? No presencial, a gente de vez em quando dá uma olhada assim para a turma, a gente vê, né? Quando o aluno ele está assim, meio assim, a gente, não entendeu. Vou ter que refazer essa conta aqui novamente. A gente vai e refaz. Agora aqui a gente não tem, né? A telinha de vocês, eu só consigo ver a fotinha aí. Pronto, sorriso, todo mundo sorrindo. Eu não consigo ver quando vocês fazem aquela carinha de quem não entendeu nada. Então eu preciso da colaboração de vocês aí de solicitar que refaçam. Professor, eu poderia refazer essa conta e eu fiquei com muita dúvida. Bom, então aqui esse primeiro exemplo a gente tem aí a função de x quando, no caso, somente o x, né? No caso aqui, função modular, né? Então, inicialmente aqui, ó, no caso é função módulo de x. Bom, para a gente entender melhor, no caso, esse contexto, né, de módulo, a gente tem que pensar o seguinte: eu vou fazer a, o, a tabelinha, digamos assim, a tabelinha para os valores positivo, e aí depois, posteriormente, a gente faz separado o valor de quando o x for negativo. Para aí a gente entender esse conceito básico aí da função modular. Tá? Então, o módulo, no caso aí, a função de quando, no caso aí, o módulo de x, aí eu vou atribuir aqui, fazer a tabelinha lá, na aula anterior, a gente até viu a questão aí da tabelinha, né? Só que aí eu vou atribuir aqui primeiro aqui os valores aqui, no caso os positivos, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, vou iniciar do 0, 0, 1, 2, 3. Acho que esses três valores aqui já é suficiente para a gente entender aí essa questão. Bom, então aqui ó, eu vou pôr no caso aqui a função f de x igual a x. Então nesse momento a gente vai, digamos, desconsiderar o módulo aqui. Eu só vou atribuir aqui, eu estou atribuindo os valores positivos. Então, eu vou atribuir o valor para x, e aí a gente vai chegar aqui no valor da função, ou seja, o valor de y, né? Uma vez que esse valor aqui é o valor correspondente a y. Bom, então a gente vai ter o par ordenado, ó, quando vou até fazer aqui o par ordenado, né? No caso aqui, valor de x e o valor de y. Bom, quando o x for zero aqui, vai dar o próprio valor, né? Y vai ser igual a zero. Então, o par ordenado aqui vai ficar 0 e 0, que é o ponto de origem. Quando aqui for igual a 1, quando o x for igual a 1, y também vai ser igual a 1. Essa aqui é bem tranquilo, né? Só estou substituindo. X for 1, vai dar 1. O x for 2, vai dar 2. O x for 3, vai dar 3. Certo? Essa parte aqui inicial aqui, bem tranquilo, né? Porque essa função aqui chamamos até de identidade. Função identidade, o mesmo valor de x, o mesmo valor em y. Então aqui os pares ordenados vai ficar 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3 e assim por diante.
Bem tranquilo essa parte, né? Alguém ficou com dúvida aí? Que aqui eu só estou substituindo aqui o valor de y. Quando eu substituir o x por zero, e vai ficar o próprio zero. Porque não tem coeficiente, né? Aqui é como se tivesse 1, 1 vezes 0 vai dar 0. Quando eu for substituir por 1, aqui vai ser só o 1. Quando eu substituir por 2, vai ficar só o 2, então mantém, né, o mesmo valor. Bom, vamos já construir essa parte que a gente fizemos aqui, que é a parte do positivo. Depois a gente vai fazer aí a parte do negativo. O plano cartesiano, temos o eixo y e o eixo x. Bom, os valores aqui, eu atribuí do x aqui, ó, do 0 ao 3. 0 é o ponto de origem, aí aqui eu vou ter o 1, vou ter o 2, vou ter o 3. Os valores para y eu achei também do 0 ao 3. Então, aqui o 1, aqui o 2, aqui o 3. Bom, então agora eu vou ligar aqui os pontos, né, os pares ordenados. Esse primeiro ponto é 0 e 0. Então, o nosso ponto aqui vai ficar exatamente na origem, né? Ou esse outro ponto aqui, 1 e 1, vai ser o 1, 1. Tem o meu segundo ponto. O outro, 2 e 2. O outro, 3 e 3. Bom, aí agora sim, eu já tenho meus 4 pontos aí, né? Já encontrei os 4 pares ordenados. Então, aqui eu tenho o meu gráfico aqui, representado aí a função f de x. Bom, aí agora aqui o que vai mudar aqui é o seguinte. Imagina que se eu for atribuir os valores aqui, ó, negativo, como que ficaria aí quando eu atribuir aqui o menos 1, menos 2, menos 3 e o menos 4? Vou fazer só até o menos 3, que é o valor que a gente está fazendo ali até o 3. Se eu for atribuir aqui, qual que vai ser o correspondente aqui em y? Menos 1. Imagina que eu for substituir aqui o menos 1, vai dar quanto? Se eu estou só substituindo aqui no lugar do x o próprio número. Seria quanto aqui para f de x igual a x? Quando eu substituir o x por menos 1, vai dar o quê? O próprio menos 1, né? Só que aqui é que diferencia a questão do módulo. O módulo, ela entra em ação, são esses valores aqui agora, porque eu não posso ter aqui, ó, os valores correspondentes menos 1, menos 2, que seria esses valores se eu for atribuir a função sem o módulo. Aqui os valores sem o módulo. Aí aqui ia ficar a função identidade, aquela função afim que a gente aprende, sem ser a modular. Seria esses pontos aqui, ó. Eu vou até só ligar aqui para que vocês entendam e saibam diferenciar. Caso aqui, eu vou até fazer com outra cor aqui, ó. No caso, se eu for substituir por fim, menos 1, iria ligar aqui, ó, com o menos 1, no caso, esse ponto. O menos 2 iria dar menos 2. O menos 3 com menos 3. Então, sempre a identidade é esses valores, né? Só que aí é que está o módulo. Porque a função modular é isso, é a gente considerar o módulo desses valores. E se a gente for considerar o módulo para esses valores, aí sim é que entra que o módulo de menos 1 é um positivo. Oba, então aqui quer dizer que seria esse 1 aqui de cima, isso. Então, a modular, ao invés de a gente
quando a gente vai calcular, no caso, o valor correspondente, a gente considera os valores positivos, porque em módulo, sempre o valor, a gente considera o valor positivo. Não existe valor negativo para o módulo. Então, quando o resultado aqui deu -1, ou módulo de -1 é 1 positivo. Então, o par ordenado aqui vai ser o 1 positivo. Então, vamos lá fazer aqui, ó. No caso, agora eu vou fazer aqui embaixo, aqui, que são os valores, no caso aí, do módulo. Entenderam essa questão aqui? Quando a gente fala que, no caso, o modular aí é sempre os valores positivos, que vai ser, no caso, o módulo desses valores positivos, que a gente até usa uns macete, né? Macete a gente utiliza assim para até a gente memorizar, né? Essas questões assim, às vezes a gente utiliza de maneira inapropriada, né? Os macetes, a gente fala que no caso a gente não deveria estar utilizando macete porque digamos que é a maneira mais fácil de a gente entender ou de chegar ali naquela conclusão ali daquele resultado. O ideal é que a gente construa todo, utilizando todo o passo a passo, né? Mas a gente sabe que a matemática, às vezes, ela permite a gente pegar um macete para a gente, digamos, chegar ali naquele resultado ali de uma maneira mais fácil, mais rápida. Então, só passando para vocês, no caso o macete aí, é que a gente faz ela sem ser a modular, e aí depois a gente utiliza a questão assim de funcionar esse quadrante aqui, ele funciona como espelho para esse. Ou seja, o que tiver aqui, esses valores que tiver aqui, você vai inverter ele para os de cima. Se esse primeiro ponto foi um positivo, você vai inverter. Então, funciona como um espelho. Ou seja, a função modular, esse gráfico que está aqui, ele vai ficar assim. Mas o ideal é que a gente faça aqui ó, no processo matemático, utilizando as propriedades, para que a gente faça a construção real do gráfico, certo? Então vamos lá. Então é o seguinte: para os valores de x negativo, a gente utiliza, no caso aqui, o menos, tá? Que aí o menos, que é como se fosse fazer a multiplicação daquele sinal, passa a ser os valores de y, vai passar a ser positivo, né? Então a gente utiliza a função de f de x menos x, tá? Então vai modificar quando a gente atribuir os valores aqui, ó, os valores de x, a gente vai encontrar aqui os valores de f de x igual menos x. Tá? A gente vai estar atribuindo esses valores aí. Então, a gente, no caso, acrescenta esse menos aqui, porque a gente está calculando o caso módulo. Tá? Bom, então eu vou atribuir aqui agora os valores -1, -2, -3. Então, o -3 são os valores que a gente calculou para os valores positivos, até o 3. Bom, então aqui agora eu vou somente substituir, né? No caso aqui, dentro da fórmula, eu estou atribuindo aqui agora menos x, então vai ficar menos, que é o da fórmula, com menos do -1. Então vai passar a ser um positivo. Menos 2 vai ficar sendo 2 positivo. Aqui menos 3 vai ficar o 3 positivo. Bom, então o módulo é isso, é só converter os valores que seria aqui negativo, a gente vai considerar somente valores positivos. Então, os pares ordenados aqui, ó, vai ficar -1 e 1,
menos 2 e 2, menos 2 e 2, menos 3 e 3, e só ter esses aí, né? O que fizemos aqui. Bom, então aqui, ó, passando agora esses pontos aqui, ligando lá no gráfico, menos 1 do x com 1 do y. Menos 1 do x com 1 do y. Oba, o ponto aqui. Menos 2 do x com 2 do y. Menos 2 do x com 2 do y. Menos 3 do x com 3 do y. Menos 3 do x com 3 do y. Oba, então ficou o gráfico. Só lembrando que no caso aqui, por se tratar de uma reta, ela vai aqui até o infinito, né? Bom, então a representação da função modular, ela vai ficar em um formato aí de, no caso para essa função, o v, né? Vai ficar aí um v. E esse aqui foi onde é que eu falei para vocês lá, a questão aí do espelho, né? Que a gente aí até desconsidera esses valores, uma vez que aqui, utilizando aquele método lá que eu falei para vocês do macete, né? Isso aqui ele funciona como se fosse um espelho para esse outro quadrante, tá? Aí na hora da construção do gráfico, que a gente desconsidera esse valor e considera somente valores positivos para x, ou desculpa, para os valores aqui de y, né? Então, não temos valores negativos para valores de y na função modular. Certo? Tranquilo nesse primeiro exemplo aqui? Tranquilo, né? Pronto. Vamos ver aqui um outro exemplo, né? Que é a função. Vou apagar essa aqui. Aí eu vou resolver uma outra situação agora. Essa aqui é aqui era a função aí identidade, né? Vamos ver uma outra situação. Uma outra função que foi dada aqui no exemplo. Depois vou estar postando esse material aí também lá no Clera. Então, como não tem no livro de vocês, aí serve aí como um apoio. Mas aí também não impede, isso não impede que vocês busquem em algum site também, ou no YouTube, né? Caso vocês queiram fazer um estudo complementar, é sempre bom, né? O estudo complementar é sempre bom. Às vezes tem um professor aborda um método diferente que facilita o nosso entendimento. Então, quanto mais a aula a gente assistir de variados professores diferentes, talvez seja mais produtivo. Bom, então essa função foi dada aí no caso é módulo, né, de x menos 1. Bom, então a gente iniciar, né, a nossa estudo aí desse gráfico, a construção de gráfico, no caso aí o exemplo aí pediu para a gente fazer o estudo, né, do sinal, né, estudar o sinal da função dada tal que h de x é igual a módulo de x menos 1 e verificar quais os intervalos ele é crescente e qual os intervalos ele é decrescente.
Bom, então a gente vai iniciar fazendo a tabelinha para os valores aí, no caso de x positivo. No caso aqui, x. Aí eu vou atribuir os valores 0, 1, 2, até o 3 eu acho que é suficiente. Um exemplo aqui, ele resolveu até o 4, né? Mas eu acho que tem o 3 aqui, que a gente tem depois mais 3 pontos negativos. Vai fazer 7 pares ordenados aí, é suficiente para a gente fazer a construção do gráfico. Bom, então aqui eu vou pegar a função aqui, ele deu aqui como letra H, tá? Vou só fazer porque depois eu vou estar postando material, vocês sabem qual o exemplo se trata, né? No caso aqui, o exemplo 4. Exemplo 4. Bom, então aqui eu vou pegar a função, no caso, considerando aqui mesmo a positiva, esse valor aqui seja o positivo, que é o mesmo, né? Eu vou considerar apenas aqui o valor da função dada, né? Que é x menos 1. Bom, fazendo a substituição aí, né? Vamos ter quando a função for o x aí for 0, vamos ter. Oba, aqui eu vou só repetir aqui, né? Que a função aqui dentro aqui eu estou repetindo essa lei de formação, então aqui simplesmente o valor de y, né? Quando o x aqui valer 0, quanto que vai ficar? 0 menos 1, né? Porque o menos 1 aqui é, digamos, da lei de formação. 0 a menos 1, resultado menos 1. Quando x for igual a 1, vai ficar 1 menos 1, 0. Quando x for igual a 2, vai ficar 2 a menos 1. Então, esse resultado aqui vai ser igual a 1. Quando x for igual a 3, 3 menos 1, 3 menos 1, 2, né? Então, aqui os pares ordenados aqui, chamamos de pares ordenados, x e y, vamos ter, então, os seguintes valores. Quando o x for 0, o valor de y vai ser menos 1. Quando o x for 1, o valor de y vai ser 0. Quando o x for 2, o valor em y vai ser 1. Quando o x for 3, o valor de y vai ser 2. Bom, então vou já fazer a construção dessa parte aqui positiva, né? No gráfico. Então aqui vamos ter valores para x e valores para y. Aqui a gente está considerando o 1, o 2 e o 3. E os valores para y, vamos ter só um detalhe aqui. Depois eu vou fazer essa observação aqui com vocês. Desses pares ordenados, tá? Pois aqui o menos 1, o menos 2, o menos 3. A gente vai fazer esses pares aqui, a gente ainda vai fazer, né? Os valores para ele. Aqui a gente vai ter o 1, o 2. Vamos ver aqui até o
Então, o 3, né? Bom, agora a gente vai estar fazendo aqui os valores aqui da os valores aqui do negativo, tá? Antes da gente fazer a construção lá, porque aqui eu quero fazer uma observação que para os valores negativos, a gente tem que sempre ter a mente assim, ter em mente o seguinte: aonde que é que essa função ela é nula, tá? Sempre uma interrogação que a gente temos que fazer. Onde a função é nula, tá? E aí a gente vai ter aquele ponto ali que o valor de y seja igual a zero, tá? Nula, vou ter que colocar dentro do parênteses aqui, ó. Onde que é que o valor de y vai ser zero? Bom, então aqui, ó, só frisando aqui, ó, nessa parte, onde que é que essa função ela vai ser nula? Eu vou calcular aqui o que chamamos aqui de zero da função, né? É a gente pegar essa função aqui e igualar ela a zero. Então vamos trazer ela para cá. A gente vai pegar essa função, ó, aqui é a função h, né? Função a gente sempre faz com f. Função h, a função dada, é f de x, caso h de x igual a x menos 1. A gente achar onde que a função ela é nula, é a gente pegar essa função e igualar ela a zero, e aí calcular, achar o valor para x, tá? A gente vai simplesmente achar esse valor aí, aonde que ela é nula, tá? Que no caso aqui vai ser quanto? A gente achar esse valor de x, a gente vai ter que isolar ele, né? No caso, esse 1 ele passa a ser positivo. Então aqui, esse x ele vai ser igual a 1. Oba, então aqui quer dizer que essa função ela só vai ser maior, no caso aí x igual ou maior do que 1? Sim, a gente só vai ter aqui, ó, é, no caso aqui o x igual a 1, o, o y, o zero, vai estar aqui, né, no caso que é o ponto, né, aonde o ponto máximo que a função ela vai vir aqui, tá? Que no caso é o ponto zero aí, né? Que é a função chamamos aqui de y igual a zero, nula, a função nula. Bom, então assim, quando a gente identifica esse valor de x igual a 1, ela vai ser nulo, então os valores que a gente deve estar atribuindo para x, no caso o positivo aí, é sempre igual ou maior do que 1, tá? No caso, a gente representa assim, igual ou maior do que 1. Nesse caso aqui, ó, esse zero, ele não entra, a gente não deve colocar ele quando a gente for calcular o positivo. Eu passei essa parte aqui, porque na anterior, como era só o x, a gente acabou atribuindo o zero aqui, tá? É, mas porque quando a função ela é identidade, o nulo vai ser no próprio zero, né? Já quando a gente tem uma função que não seja a função identidade, a gente tem que ter essa observação. Oba, o ponto nulo da função ela está no 1, oba, então nos valores da função para os valores positivos, a gente chama assim a função positiva, eu só posso atribuir valores de x igual ou maior do que 1. Ou seja, esse zero aqui, ó, eu só posso atribuir na função modular, que é a próxima aqui, que a gente vai estar calculando o módulo, tá? Que
o módulo desse valor, a gente vai atribuir o negativo. Lembra que são os possíveis valores aqui que a gente não considera valores negativos. Lembra por que isso aqui deu negativo? Porque essa função ela é positiva aqui no igual ou maior do que 1. Oba, então qualquer valor de zero ou negativo, a gente entra na questão do módulo. Tá? Então esse zero aqui a gente vai calcular nessa tabelinha aqui da agora. Tá? Coloquei essa observação aí, eu trouxe para fazer para vocês, que na hora de vocês for construir, tem que ter esse cuidado. Tá? Que esse zero, ele, no caso, ele não entra para esses valores positivos, porque a função ela é nula no 1 ou igual a 1, né? É o maior ou igual a 1. X é igual ou maior do que 1, que é quando a função vai ser nula. Certo? Então, só essa observação aí, que esse zero, a gente deve estar calculando ele agora nessa próxima tabelinha. Vamos lá, então, fazer essa tabelinha dos valores de x. Agora a gente vai estar vendo, no caso, agora sim, a gente vai iniciar com zero, né? Zero, e aí agora menos 1, menos 2, menos 3. Então aqui, quando a gente fala de módulo, que foi o a gente fizemos a questão anterior, que é quando a gente, no caso, considera aqui o menos, né? Quando atribui esses valores de menos para x. Então, quando a gente atribui o menos aqui, imagina que se eu for multiplicar aqui, menos vezes x positivo, a gente vai ter menos x. Já para tirar esses valores aqui do módulo, tá? Já estou, digamos, eliminando esse módulo aqui para a gente poder atribuir os valores e calcular, né? Para a gente achar os valores correspondentes. E menos vezes menos mais. Então aqui a gente deve considerar quando, no caso, calculando aqui o módulo, é o mesmo que uma operação inversa, tá? Eu vou pegar aqueles valores que está ali no módulo e considerar o inverso, tá? O inverso daqueles valores. Bom, então quer dizer aqui que eu vou ter que substituir, vou só colocar o hzinho aqui, essa função menos o valor de x mais o valor de 1. Observe que essa operação ela ficou inversa, né? O inverso, porque agora eu estou calculando, digamos, o módulo para quando esses valores de x ele der os valores positivos. Bom, então agora eu vou somente substituir aqui esses valores, que no caso aí eu tenho aqui no caso vai ficar y, né, o valor de y que a gente está achando, já vou pôr aqui o y, y é igual a menos 0 mais 1. Menos 0 mais 1 é o próprio 1, né? Agora eu vou calcular o menos 1. Então vai ficar o menos, lembrando que esse menos é o da fórmula aqui, com o menos 1, que é o que eu estou substituindo, mais 1. Menos com menos aqui passa a ser mais, então o valor aqui vai ser 2 positivo, né? Menos com menos mais 1, 2. Agora, quando o menos aqui, do menos 2, né? Então, menos 2 mais 1 vai ser igual a 2 positivo mais 1, 3. Y vai ser igual, agora com menos 3, vai ficar menos 3 mais 1. Menos com menos mais, então aqui vai resultar aqui em 4.
Bom, então esses aqui são os pares ordenados, né? Então, só, digamos, formando aí esses pares ordenados. Esse primeiro aqui vai ficar 0 e 1. Esse segundo aqui vai ficar menos 1 e 2. Opa. Menos 1 e 2. Esse outro aqui, menos 2 e 3. Menos 2 e 3. Esse outro aqui, menos 3 e 4. E só, né? Fizemos só até esse 4 aí. Aí agora sim a gente vai achar aí esses pontos aí no gráfico, né? Primeiro aqui, ó, para os valores positivos, 0 e 1 é o próprio 1. No aqui dessa 2 e 1, 2 e 1 do y, 2 e 1 foi 3 e 2, 3 ou 2. Achei o meu outro ponto. Bom, então ela vai ficar assim, né? E para o outro lado oposto, o outro lado oposto a esses pares ordenados aqui, lembrando, lembra que é aquele que quando a gente falou que é o macete lá que a gente utiliza? Se a gente fosse fazer aquele macete lá, lembra que ela ia passar aqui, cortar naquele menos 1 e ter aqueles valores? Aí seria o oposto, é o que a gente vai estar fazendo aqui, né? Que ó, 0 e 1. No caso, o 0 do x com do y, é esse ponto aqui, ó. É, 1, menos 1 do x com 2 do y, menos 1 com 2. O outro aqui, o oposto aqui, ó, seria esse outro aqui embaixo, né? Que aqui ia dar o 2 aqui negativo. Então, lembra que é o espelho, né? Oba, aqui ele ia cortar aqui no menos 1. Então, o oposto do menos 1 é 1 positivo, que é o módulo, né? O módulo de menos 1, 1 positivo. Então, ele vem para cá. E assim por diante, né? Aqui ficou faltando aqui ainda o ponto menos 2 com 3. Então, isso aqui, ó, menos 2 com o 3. Se a gente não fizer o correto aqui, está fazendo com a régua, né? Porque senão ele não bata, porque isso aqui é uma reta, né? Uma vez que a gente está falando de função de primeiro grau. Lembrando que depois a gente vai até estar vendo um exemplo de função dessa construção da função de segundo grau. Aqui ficou faltando o último ponto aqui, ó, que é menos 3 e 4. Aqui o espaço aqui vai até ficar um pouco curto, mas dá para a gente fazer aqui, ó, menos 3 com o 4. Aqui no caso. E lembrando que ela continuaria aí. Bom, essa questão aqui, a interrogação dela é o estudo do sinal, tá? Aonde que é que essa função ela vai ser positiva e aonde que ela vai ser negativa. Então aqui, ó, é o valores aí, no caso e pergunta também, então, eu vou só ler aqui de novo a interrogação da questão, né? Ela pede assim, ó, fazer o estudo do sinal da função, caso h de x, o módulo de x menos 1, verificar quais os intervalos ela é crescente e quais os intervalos ela é decrescente. Bom, no caso aqui, ela vai ser crescente para onde? Se a gente pegar esses valores aqui, né? Esse intervalo aqui, ó, do x maior
Então, a gente podemos falar o quê? Para x maior que 1, ela é o quê? Crescente, né? Vou colocar 2 pontinhos. Ela é o quê? Crescente. Para x menor do que 1, ela vai ser decrescente, que é essa parte aqui, né? Então, para x menor do que 1, eu posso afirmar que essa função ela é decrescente. Certo? E aonde que essa função ela vai ser positiva? Que no caso negativa não vai ter, né? Na função modular a gente nunca temos função negativa. Tá? Na função modular, sempre valores positivos, né? Então aqui, para qualquer valor, a gente pode representar para qualquer valor de x real, né? X pertencente, aí aqui, ó, a gente, vou até apagar aqui para mim fazer a representação aí desse intervalo aí, como é que ficaria, né? No caso aqui, ó, eu posso afirmar que, no caso aí, esses valores aqui, no caso, o positivo, né? Qualquer valor que eu atribuir aqui de x aqui, eu vou ter um correspondente em y positivo, tanto desse aqui quanto desse outro lado, a gente vai ter também até o mais infinito aqui, né? A gente vai ter os correspondentes em y positivo. Então, para qualquer x real, ó, digamos a imagem dessa função h, para qualquer x pertencente aos números reais, tal que esse x aqui, ele só tem que ser o quê? Diferente de 1, né? Porque diferente de 1, ela vai ser positiva e igual a 1, ela vai ser no caso, a função nula, né? Que é aquele onde é que a gente achou a função nula. Então, para x diferente de 1. Tá? Então, ela vai ser, no caso, positiva. Deixa eu só arrumar aqui eu fiz o colchete aqui. No caso, esse intervalo aqui, ó, do x diferente de 1, qualquer valor que a gente atribuir aqui, essa função e, no caso h, né, a imagem desse h, ela vai ser maior do que zero, desde que esse x seja diferente de 1, né? E essa imagem aqui, ó, dessa função h, quando ela é nula, né, que chamamos assim, igual a zero, ela vai ser aí 2 pontinhos, no caso, quando o x aqui for igual a 1. Quando o x for igual a 1, a gente vai ter aí a imagem da função aqui zero, né? E aqui não existe valor na função modular. A gente pode até representar assim, ó, a imagem dessa função h menor do que zero, simplesmente o que? Não existe, né? Não existe em nenhuma função modular imagem negativa, tá? O colega colocou observação aí de ter que sair, mas aí fica aquela questão lá que depois podem estar revendo, né, o vídeo lá no Classroom. Bom, conseguiram entender que essa construção do gráfico, entender que na função modular a gente sempre tem que considerar os valores de y positivo, tá? A gente não tem valores de y negativa e por isso que a gente utiliza desse mecanismo, né, da multiplicação aqui por menos, para a gente obter o inverso, né,
que o inverso daquele valor que a gente encontraria em y, em vez de ser negativo, a gente vai considerar os valores positivos, porque não existe valores negativos para a função modular. Certo? Eu vou passar também, eu vou resolver com vocês aqui agora só um exemplo da função quadrática para vocês verem que também temos a representação gráfica, essa aqui no caso é função de primeiro grau, né? A gente vai resolver aqui um exemplo com a função de segundo grau para que vocês tenham também essa noção, porque cai em Enem também essa interpretação desse análise de gráfico da função modular, certo? Eu até, como eu falei para vocês, estranhei de não aparecer lá no módulo, que eu procurei no módulo de vocês, não vi lá esse conteúdo. Tá, então, deixa eu ver aqui um exemplo aqui dessa a função quadrática aqui, que eu vou estar resolvendo aqui com vocês essa função aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Bom, no caso aqui, ó, eu já copiei aqui a função, mas vou só voltar aqui, ó. Antes da gente fazer o x, eu vou pôr isso aqui, ó. Porque para ela ser modular, tem que estar aí dentro do módulo, né? Bom, então, inicialmente a gente vai, no caso aqui, ó, pegar isso aqui, converter, considerar a função quadrática normal, e aí depois a gente vai só fazer aquela questão lá de validar apenas valores positivos para o y, certo? Então vamos lá. Eu vou reescrever isso aqui no formato aqui da função quadrática. E aqui agora a gente vai fazer, no caso aqui, o gráfico, tá? Para essa função. O gráfico aqui a gente poderia estar até fazendo aquela questão do Bhaskara, de toda aquela questão da tabelinha, poderia estar aplicando aqui também, mas eu vou fazer de uma outra maneira com vocês. Eu creio que vocês fazer aqui com essa. Bom, eu cheguei a explicar para vocês o macete de produto. Alguém poderia dizer que eu não lembro quando a gente estava explicando a função quadrática se eu resolvi algum exemplo falando da questão de soma produto. Alguém lembra aí? Que o professor é tanta coisa na cabeça, eu não sei se eu cheguei a passar. Não. Então vamos lá. Como eu já tinha passado o macete antes para vocês aí, mas vale ressaltar que macete é uma coisa para a gente ganhar tempo, para a gente otimizar ali o nosso entendimento, mas a gente está aplicando quando a gente está ter certeza daquilo. A gente não, porque eu já resolvi mil e uma questão disso aí, eu estou confiante, eu sei aplicar, então agora a gente vai avançar e a gente utiliza o macete. Mas se você tem ainda, digamos, não tem aquela confiança, o ideal é que você trilha todo o caminho para chegar naqueles determinados valores, tá? A soma do produto é uma propriedade aí do Girardi, né? O cientista Girardi, que ele deu aí essa soma e esse produto para achar as raízes de uma função. Aí é o seguinte, ele fala que a soma das raízes de uma função é igual a menos o valor de B dividido por A. E para as mesmas raízes,
a gente tem um produto que é igual a C sobre A. Vamos ver se a gente chega aí nesse valor. Bom, eu vou só colocar assim para a gente identificar que um é com mais a soma, né? Mais produto é vezes, né? Então vamos ver aí se a gente chega nesse valor. Menos B sobre A. Vamos fazer essa continha aí. Menos B sobre A, menos os coeficientes aqui vocês já identificaram, né? Já sabem identificar. Quem é o coeficiente A? Aqui no caso aqui é 1. Quem é o coeficiente B? Menos 6. Quem é o coeficiente C? C igual a 5. Certo? Então, o produto aqui, vou fazer aqui embaixo aqui, ó. Produto C sobre A, no caso aqui vai ser, ó, 5 dividido por 1. 5 dividido por 1 é quanto? Igual a 5, né? Então, a multiplicação aqui, ó, dessas duas raízes, eu sei que tem que ser igual a 5. E a soma? A soma tem que ser quanto? Bom, a soma é igual menos o valor de B, então vai ficar menos o valor de B aqui é quanto? Menos 6. Então, vale a regrinha de sinal aqui também, tá? Tem que estar atento. Menos sempre o valor de B aqui, ó, você coloca negativo. Então, menos o valor de B, então ele vai ficar os dois sinalzinhos aí, para depois a gente aplicar a regra, dividido por A. O A é 1. Menos com menos, mais 6 dividido por 1, 6. Oba! Então aqui eu sei que o meu resultado aqui tem que dar 6. Bom, a gente aplicou aqui a regrinha e achou esses valores aqui, ó, que o produto tem que ser 5, a soma tem que ser 6. Não quer dizer que esses valores aí são as raízes, tá? Como eu falei, uma multiplicação a gente precisa chegar nesse valor e esses mesmos números que a gente utilizar nesse aqui, a gente vai utilizar a soma deles tem que ser 6. Então, assim, o indicado que a gente sempre acha que a multiplicação primeiro, né? Porque a gente chegar no valor que dá um produto é mais fácil do que a gente chegar aí nesses valores que dá a soma, porque a soma aqui para chegar em 6 eu poderia pensar em vários números, né? Por exemplo, 3 mais 3 seria 6. Poderia pensar 4 mais 2 seria 6. Poderia pensar 7 menos 1 seria 6. Poderia pensar, então, tem N hipóteses, teria mais. Já o produto aqui, ele é bastante limitado. Produto aqui, ó, quando a gente vai para me achar ainda mais um valor igual a 5, é bem limitado. Seria qual é a opção aí para mim, para o resultado dar 5? 5 vezes 1, né? Qual outro número teria aí mais para dar o resultado 5? Nem consegui nem pensar em outro, né? O único valor que vem aqui em mente aqui agora é o 1 e o 5, que seria 1 vezes 5. Então, quer dizer que aqui é 1 e aqui é 5? Sim, quer dizer que aqui é 1, aqui é 5, dá 5, e se eu somar esses mesmos valores, vai dar 6. Oba! Então, quer dizer que esses dois valores vai ser aqui os zeros da função? Isso mesmo. Então, a gente fizemos isso aqui. Claro que eu estou, no caso, explicando para vocês no passo a passo aqui, né? Fazendo toda a questão aqui dos coeficientes, mas se você resolver várias questões assim, você vai chegar aqui com menos de 30 segundos, você já identificou as raízes. Enquanto o outro aluno lá vai ter que calcular todo o Bhaskara, todo o delta, mas observe que é,
interessante você ter todo aquele contexto do valor de delta, o valor do x, achar todos aqueles valores, para depois, digamos que você sintetizar que alguns determinados funções você vai ter dificuldade de aplicar isso aqui, ainda mais quando as raízes for em formato de fração, porque tem as raízes em formato de fração, né, que são aquelas que não são números exatos. Aí você vai passar aqui o dia inteiro e a noite, vários dias, e não consegue aplicar esse macete, tá? Mas aí é bom vocês terem esse conhecimento para que em determinadas situações vocês ganham tempo, tá? Bom, então vamos lá, vou construir então o gráfico dessa função e aí depois para a gente entender aqui a função modular. Então aqui as raízes aqui vai ser 1 e 5. No caso aqui 1, 2, 3, 4, 5. Bom, eu sei que ela vai cortar no 5 positivo, então eu vou pôr o 5 aqui assim, aqui é o ponto 5. Lembra que a parábola ela corta sempre aqui, ó, esse valorzinho do termo independente, que é o valor do C. Isso, então 5 positivo. Ela fica aqui, no caso, com cavidade voltada para cima, né? Ó, o valor aqui é positivo, tá? A gente deve considerar esse valor. Então, fazendo esse desenho, né? Ela passa por esse e por esse. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, no caso, a parábola. Só aqui que não ficou 100%, né? Bom, então aqui é a parábola que a gente desenhou para essa função, tá? Para essa função y aqui, que no caso aqui a gente calculou as raízes desconsiderando aqui o módulo. Bom, agora é que vem aqui a questão do módulo. Lembra que na função modular a gente não tem valores aqui ó, para y negativo, que esses valores que a gente encontra aqui seria o módulo, ele teria que ser convertido aqui para valores positivos. Além disso, lembra que quando eu falei a questão do espelho, qual seria aqui o espelho dessa, imagina que eu vou pôr um espelho aqui nessa parte de cima, para onde que esse gráfico aqui ele iria? Oba, então quer dizer que ele vai ficar assim? Isso, então ele vai ficar assim, eu vou até pontilhar isso aqui, ó, que esse aqui, no caso aqui, a gente iria desconsiderar. Eu fiz toda a construção normal, mas depois vale a ressalva que a gente não tem valores aqui ó, de y negativo, porque é uma função modular. E aí esses valores que a gente achou aqui é como se fosse um espelho, ele converte para valores positivos. Entendeu? Então a função modular, a gente vai ter esse gráfico representando essa função, certo? Alguma dúvida aí nessa questão aí? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta?